Boa noite, Rogério. Um resultado que não acontece desde o jogo do Corinthians, né? A segunda derrota na temporada, mas o placar em si, eu acho que chama a atenção junto com o desempenho da equipe. O que é que você pode falar dessa noite de hoje aqui em Minas Gerais? Boa noite, que nós realmente fomos mal. Fizemos um primeiro tempo muito ruim. Não conseguimos conectar passes, não conseguimos ter a bola. Acho que o resultado é muito reflexo do que aconteceu. A gente tem que ser justo, não temos como achar que poderia ser diferente, né, dentro da maneira como nós nos comportamos, em especial o primeiro tempo. Acho que o começo do segundo tempo aí já foi melhor. Diante das mudanças, nós tivemos a bola, conseguimos chegar mais à frente. E quando, no melhor momento nosso do jogo, a gente perde a bola e toma um gol num contra-ataque. Aliás, os 3 gols foram de bola nos nossos pés, perdidas e contra-ataque. Então, diante do que nós apresentamos e jogamos, é triste, mas nós não merecíamos, infelizmente, tem que ser realista. O Cruzeiro fez um grande jogo, acho que o melhor jogo que eu vi do Cruzeiro no ano, e nós fizemos um primeiro tempo, infelizmente, que não acertamos absolutamente nada. Então, a gente lamenta. É preocupante, porque é um início, mas é um início ruim. E no dia de hoje nós fizemos um bom jogo contra o Corinthians, fizemos um jogo razoável contra o Santos. Disputamos bem com o Mirassol e tivemos chance, mas no dia de hoje nós fomos muito abaixo. O adversário mereceu vencer, nós não temos nem do que reclamar. Rogério, João Vitor, da JTV. Rogério, o senhor acha que demorou para fazer a substituição? Porque o Bahia chegou a pressionar no segundo tempo, mas não conseguiu evitar a derrota para o Cruzeiro, que vinha de um empate no Morumbi. O que faltou hoje para a equipe ser mais eficiente, principalmente depois do gol da equipe celeste? O gol que pareceu que o gol faltou, quando fez o gol acabou o primeiro tempo, você lembra? Aí teve as trocas no intervalo, além da troca necessária no primeiro tempo do goleiro, que o Ronaldo precisou sair. E eu acho que as trocas ajudaram o time. Nossa tentativa já tinha queimado uma parada no primeiro tempo para trocar o goleiro. Então, era chegar ao intervalo com o 0-0, uma pena, por segundos nós não conseguimos levar o 0-0, mesmo jogando muito mal o primeiro tempo. E no segundo as trocas foram feitas, então eu não estou entendendo aonde está a demora, né? 3 das trocas já tinham sido feitas no intervalo do jogo, então não consegui. Você leu, acho que deve ter escrito a pergunta antes e veio para a coletiva meio, né? Só para fazer, talvez tem que elaborar, pensar um pouquinho mais quando for fazer uma pergunta, não só escrever no celular ou ler no celular a pergunta como você está fazendo. Rogério, Farley Podfute, boa noite. Não estou lendo o celular. Perfeito. O Cruzeiro jogou em bloco alto, subiu as linhas, fez o gol ali no finalzinho do primeiro tempo, teve chance até de abrir o marcador mais cedo na partida. E no segundo tempo o Bahia parece que voltou com fôlego a mais ligado no jogo, acabou tomando o segundo gol, aí fica mais difícil. Hoje, decorrer do resultado, foi totalmente a supremacia do adversário. Você tem essa leitura de jogo também, né? No primeiro tempo nós tivemos uma finalização com o Jean Lucas só. No primeiro tempo, o Cruzeiro dominou. Nós, nas oportunidades que tínhamos de conectar jogo e sair jogando, nós atrasamos muito a bola, voltamos muito a bola para trás para o goleiro, o que até propiciou o pênalti para o Cruzeiro numa bola assim. Então, assim, nós não conseguimos encontrar uma maneira de sair no primeiro tempo. Então, o Cruzeiro dominou, acho que foi um jogo muito superior do Cruzeiro no primeiro tempo. Eu acho que quando iniciou o segundo tempo, já iniciou de maneira diferente, nós conseguimos ter mais jogo combinado. A entrada do Lúcio, que nós não podíamos começar com ele hoje, porque ele estava vindo de um desconforto. E aí ele começa a atacar mais espaço, o Cauli começa também a aparecer um pouco mais para ter jogo combinado com o Everton, com o Caio, com o Jean Lucas. E eu acho que o time melhorou na segunda etapa. Uma pena, no melhor momento do jogo, nosso, no segundo tempo nós tomamos o 2-0, e o 2-0 eu acho que foi fatal para que a derrota existisse. Mas é como eu falei, o Cruzeiro, primeiro tempo, não podemos reclamar de absolutamente nada, porque jogamos muito pouco e o Cruzeiro fez um jogo muito, muito efetivo, muito assertivo. Boa noite, Rogério, Thaleson Lima. Como você mesmo disse agora, o Bahia começou meio perdido, depois no segundo tempo veio bem, até analisando o jogo assim, a gente pensou que o Bahia ia reagir com as substituições,
E aquele meio-campo agressivo ali do Cruzeiro, você acha que atrapalhou um pouco os planos que o Rogério tinha pensado no intervalo? Não, o Cruzeiro competiu mais do que a gente no primeiro tempo. No segundo, quando o jogo igualou, ou até ficou um pouco melhor, os primeiros 20 minutos para a gente, nós demos a outra oportunidade de um contra-ataque. Mas o Cruzeiro competiu, acho que muito hoje. Lutou pela posse de bola, foi mais competitivo que a gente no primeiro tempo. E esteve melhor no jogo, acho que a gente não tem muito o que ficar. Hoje o Cruzeiro foi melhor do que o Bahia, foi superior ao Bahia no dia de hoje. Rogério, eu observando ali você durante o primeiro tempo, percebi você muito agitado, incomodado com a forma que o time estava jogando. O que era que mais te incomodava na sua equipe, principalmente no primeiro tempo? O retorno de bola para o goleiro em muitas ocasiões que a gente podia tentar o jogo mais à frente, tentar o jogo com Arias para que a Cauli aproximasse. O Arias era o jogador mais livre da nossa linha. Muitos erros de passe tivemos hoje, né? Atravessamos algumas bolas frente à área que não deveríamos ter feito. Saiu fora do que a gente planejou. Você vê que às vezes você tenta reforçar um pouco mais o meio campo. Por exemplo, hoje com Eric e Jean Lucas, né? Ao lado de Caio. E às vezes você não consegue desenvolver o teu jogo combinado, né? Por mais que você tenha um meio campo mais forte de marcação, mas você tem que ter a bola. A característica do nosso time é ter a bola, é jogar. E hoje nós não conseguimos exercer aquilo que a gente faz de melhor. Por isso que acho que a diferença foi tão grotesca a favor do Cruzeiro no primeiro tempo. Eu sei que é difícil falar individualmente em momentos de derrotas assim, mas eu queria que você falasse um pouquinho do jovem Fred, que fez a estreia no Campeonato Brasileiro da Série A. Sim. Como é que você avalia? É difícil você avaliar um defensor quando o jogo vai 3-0, mas analisando friamente o jogo dele, acho que ele teve personalidade, jogou, teve bons passes, bolas longas que a maioria dos jogadores tirariam para a lateral, ele tentou dar o passe. É um jovem promissor. Eu acho que não tem absolutamente zero culpa dele individual no jogo, né? Nosso erro foi um jogo coletivo e a responsabilidade é toda nossa. Ele já fez 2 jogos, acho que com a gente, se eu não me engano, entrou no Campeonato Baiano, depois começou jogando um jogo de Campeonato Baiano, tem como característica principal a construção, vai se desenvolver, tem 18 anos apenas, né? Infelizmente, nós perdemos 2 zagueiros por um período maior do que que é o Canu, que fez uma cirurgia hoje. A gente deseja uma breve volta ao gramado para ele. E o Gabriel, que nós perdemos já há algum tempo e ainda vai mais 1 ou 2, 3 semanas no máximo para ter também uma opção dele de volta. E é nesse momento que aparece a oportunidade para os jovens. E ele vai continuar, vai estar com a gente e, se preciso for, vai jogar outras vezes. Hoje foi o todo que não funcionou, não tem absolutamente nada a ver com a participação individual no jogo que ele teve hoje. Professor, você fala a respeito do todo de ir abaixo, mas o primeiro tempo eu vi você ali bastante chateado com a saída de bola, né? O Bahia errando muito. Tem algo que você queira explanar para a gente do porquê de tantos erros daqueles? O próprio Ronaldo até que vinha atuando bem com os pés, errando também. O sistema defensivo por um todo. Nós não conseguimos conectar os passes. Eu acho que o Everton a gente sente um pouco... Everton, Nestor, são jogadores que conseguem conectar mais passes. Para jogar com Jean e Eric, são 2 jogadores de muita força, que dão outras coisas para a gente, né? São jogadores que trazem outras virtudes para a gente, né? Mas na construção, nós jogamos como se tivéssemos um meia, um Everton, e nós tínhamos um segundo jogador de meio, que é um cara mais de força, e demoramos um pouquinho para entender isso. E tivemos abaixo hoje, não conseguimos, não tivemos a calma necessária, não escolhemos o melhor passe. Precisamos evoluir, melhorar. Nós temos um jogo já, a sequência é muito pesada. E nós temos jogos em casa, agora um jogo contra o Ceará, depois já tem Copa Libertadores. Nós vamos com toda a energia que a gente tem, porque ainda falta 7 semanas para sobreviver. Nós já estamos desde o começo aí da temporada, hoje é o 25º, acho, o jogo, né? E nós temos mais 16 jogos até a parada. Então nós temos que arrumar uma maneira de sobreviver em Copa do Brasil, tentar a classificação na Libertadores e chegar numa posição que seja mais condizente com a nossa no Brasileiro. É difícil? É difícil. São mais lesões do que normalmente, mas é um número de jogos grande que a gente enfrenta desde o dia nosso, nesse elenco profissional, desde o dia 23 de janeiro, se eu não me engano, 21, 23, né? Desde o dia 23 de janeiro, mas nós vamos ter que
mais empenho, mais esforço, tentar corrigir através de vídeos, porque muitas vezes não dá tempo, que nem nós vamos viajar agora, vamos chegar às 4h30, 5 horas da manhã. Amanhã tem que dar o dia de folga e preparar no sábado e domingo um time para enfrentar o Ceará e depois a cada 3 dias jogos pesadíssimos. Você sai da Libertadores, que é difícil, né? Daí você pega o Palmeiras, é isso? Aí você sai do Palmeiras, que é difícil. Você tem Flamengo, você tem Botafogo, são todos jogos pesados. Mas é um momento de reflexão da gente tentar entender o que a gente pode fazer para evoluir, para melhorar e saber que nós, nesses últimos jogos, caímos um pouco de produção, estamos rendendo um pouco abaixo e precisamos dar um jeito por nós mesmos de melhorar diante dessa circunstância. Acho que também tem a volta de 2 ou 3 jogadores que devem estar começando a treinar essa semana com a gente, para ter também mais opções para jogadores mais frescos, mais descansados também, para que a gente possa evoluir. Pronto, professor. Hein? Obrigado, pessoal.